Vamos lá? Então, informações adicionais sobre a representação, só para fazer aquele velho flashback, né? Prazo para representar, 6 meses, da data do conhecimento. Formalidade, não há formalidade específica. Quem pode representar? Vítima e seus sucessores. No falecimento, a vítima, da vítima são seus sucessores. Não há nenhuma forma específica. Destinatário, são os órgãos públicos, juízes, promotores e delegados. Representação realizada por pessoa jurídica, sem problema nenhum. A representação realizada por pessoa jurídica é feita porque tem poderes para tal, que a gente viu que a pessoa jurídica pode ser tanto sujeito ativo quanto sujeito passivo. Tranquilos? Dados importantes. Retratação da representação. Bom, é possível que uma pessoa que tenha representado se arrependa e volta atrás. Esse momento é específico, o qual até o oferecimento da denúncia, toma cuidado que não é recebimento, é oferecimento da denúncia, tá bom? Então, retratação da Lei Maria da Penha, aqui você tem que ter um cuidado especial. Porque a Lei Maria da Penha, ela diz que pode ter a retratação, seria na verdade uma renúncia, né? Mas, ou melhor, um perdão, mas ela bota a retratação. Qual é o problema? O artigo 16 diz que tem que ter uma audiência específica. O STJ veio e disse que no crime de lesão corporal a ação penal deixou de ser pública incondicionada e passou a ser pública condicionada à representação. Tá? Olha só o que acontece. Quando ele disse que mudou a ação penal de condicionada à representação para pública incondicionada, só fazendo melhor esse trecho, o que acontece? Antigamente, na lesão corporal, eu podia retratar, porque ela era pública condicionada à representação. Agora ela se tornou incondicionada, logo não cabe mais retratação quando houver lesão corporal e violência doméstica. Um ponto importante é que a decisão não fala da ameaça, a decisão só fala da lesão corporal. Então, para ficar bem claro, porque talvez tenha ficado confuso, na lesão corporal em relação a Maria da Penha não cabe retratação, pois o STJ mudou de ação penal condicionada para pública incondicionada. Contudo, permanece ainda a possibilidade no crime de ameaça, porque é pública condicionada à representação. Ok? Olha só o que nós temos agora, ação penal de iniciativa privada. O que é essa ação penal? É aquela que é praticada pela parte, é quando a parte quer o quê? Quando a parte quer processar. Então, a partir daí, nós temos as espécies dela. Ação penal exclusivamente privada, nós temos ação penal, então, exclusivamente privada ou a regular, nós temos ação penal privada personalíssima, ação penal privada subsidiária da pública. Vamos ver agora cada uma delas e as ponderações super importantes em relação a elas. Em relação a elas, melhor dizendo, né? Ponderações importantes, calma que vai ficar tudo certinho. Vamos olhar aqui, olha só. Ponderações importantes. Identificação. Como é que você identifica? Só se procede mediante queixa. Então, essa palavra queixa-crime é o quê? A petição inicial da ação penal privada. Nós temos também a questão da excepcionalidade. O que acontece? É uma ação excepcional, porque a regra é a ação penal pública incondicionada ou, em alguns casos, condicionada à representação. Direito de punir continua no Estado. Sim, você ingressa com ação privada, mas o direito de punir permanece ao Estado, na mão do Estado, não muda, ok? Petição inicial é a queixa-crime proposta por advogado, não tem outra pessoa que pode propor, não cabe aqui o jus postulante, né? Oportunidade, ou seja, a parte processa se ela quiser, não é obrigada a processar, é uma faculdade, né? Equiparada à denúncia, a petição inicial, a queixa-crime é equiparada à denúncia, artigo 41 do Código de Processo Penal, os mesmos requisitos. Não se aplicam oficialidade, claro que não. Obrigatoriedade, jamais. Oficiosidade, nem pensar. E o que? Autoridade. Porque não é uma autoridade que faz, é o próprio particular. Não é um órgão oficial, não é obrigatório e eles não podem agir de ofício. Então, nenhum desses princípios se aplicam a essa possibilidade. Tá? Se a pessoa não tiver recursos para contratar um advogado, mesmo assim ela tem direito à ação, tem o artigo 32 do CPP, ele faz essa possibilidade, ele dá essa possibilidade do juiz nomear um advogado para a pessoa que não tem condição de pagar. Tranquilo até aí? Beleza? Atuação do MP, ou atuação do MP nos casos de queixa-crime, ele é custos legis, ou seja, ele é o fiscal da lei, então ele vai sim participar. De que forma?
da forma mais tranquila, que é fiscalizando a lei. Bom, eu tenho ação penal pública condicionada à representação, o ofendido representa, o MP ingressa. Ação penal privada, o ofendido oferece queixa e o próprio ofendido devidamente representado por advogado é quem ingressa em juízo. Diferença da pública para representação e queixa-crime, porque na pública por representação, MP. Na queixa-crime, advogado. Tranquilos, mas a mesma coisa. Legitimidade ativa é bem simples, é a vítima e seus sucessores, tá? Necessita de advogado, não tem jeito, precisa sim do advogado, tá? Na morte do ofendido, o que é que você tem? Você tem os sucessores, chamados de CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão, CAD, ou CAD, C ao quadrado, CAD, né? E tem uma ordem de preferência, ou seja, quem é que tem a preferência para propor em caso de morte do ofendido? Cônjuge e companheiro, ascendente e descendente. Então, há uma ordem de preferência e nós colocamos aqui para que você tenha a noção clássica do que é isso. Dá um trabalho botar esses quadros, você não tem ideia. Princípios da ação penal privada. Pessoalidade, a ação tem que ser oferecida em face do autor do delito. Indivisibilidade, se houver um ofendido, se houver mais de um autor, todos têm que ser processados. Oportunidade ou conveniência, o ofendido só irá oferecer se ele quiser, é uma conveniência, ele não é obrigado a processar. E disponibilidade, ele pode a qualquer momento dispor desse direito, ou seja, através de institutos que nós vamos ver mais para frente. Caminhando para frente, nós temos aqui uma digressão importantíssima. Capacidade para oferecer a representação e a queixa-crime. Destinatário da representação nós já sabemos quem são as autoridades, né? No caso de queixa-crime será quem? Será o próprio juízo, que você contrata um advogado. Titularidade para oferecimento da representação da queixa é da vítima, mas nós temos umas situações peculiares. Olha só, ofendido com menos de 18 anos, mentalmente enfermo ou retardado mental. É um terceiro que vai assumir essa faculdade, pais, responsáveis ou curador. Tranquilo até aí. Ofendido com menos de 18 anos, mentalmente enfermo ou retardado, que não possui representante legal ou quando houver colisão de interesses. Isso está no artigo 33. O juiz vai nomear um terceiro que não tenha nenhum tipo de colidência com o menor para que isso aconteça. Pessoa jurídica, já sabemos que é a pessoa que tem os poderes previstos no estatuto, está lindo. Ofendido maior de 16 e menor de 18 anos, casado, emancipado e o direito de representar. Ou seja, tanto o casado quanto o emancipado, para o direito penal, ele continua sendo menor. Não é para o direito civil, porque ele pode praticar todos os atos da vida civil, não é da vida penal, que ele continua precisando de nomeação. Na morte da vítima, a gente já sabe o que acontece, são os seus sucessores. Prazo decadencial para oferecimento da representação ou queixa, 6 meses do conhecimento, artigo 38. Retratação da representação, artigo 25 e 16, Maria da Penha. Eficácia objetiva da representação, nós já vimos o que acontece. A representação oferecida contra um, ela vai o quê? Em relação a todos. Fica muito tranquilo. Olha só, ação penal pública condicionada à requisição. Essa requisição, ela é oferecida pelo ministro da Justiça. Repare que essa ação penal ela é pública, logo ela não se submete à decadência. Então a requisição ela não tem decadência, ela tem prazo prescricional. Tranquilo? Retratação da requisição. Não é possível para a maioria da doutrina a retratação da requisição. Quais são as características que nós encontramos nela? Nós encontramos características importantes. Qual seja? A requisição do ministro da Justiça é discricionária. Ele vai fazer a descrição, a requisição, se ele quiser. Nos crimes em que tal requisição for necessária, ela só será emitida se quiser. Não existe prazo legal para o ministro da Justiça oferecer sua requisição. Dessa forma, poderá fazer até a extinção da punibilidade do acusado. Ou seja, aqui o clássico prescrição. O destinatário da requisição, do ministro da Justiça, é o Ministério Público. Tranquilo. Ação penal privada subsidiária da pública. Preste atenção, essa ação penal ela tem a natureza pública, ela não é privada. Então, todos os institutos que incidir sobre ela é de natureza pública. Tranquilo até aí? Beleza? Então, delito de ação penal pública é praticado. Tem um inquérito especial. Manda para o MP. O MP perde o prazo. Quando o MP perde o prazo, é que surge aqui o direito da ação penal privada. De novo,
A ação penal privada subsidiária da pública é aquela que será intentada pela parte quando houver a inércia do MP. Se o MP não for inerte, não cabe essa ação. Ou seja, essa ação ela é acidental. Tranquilos até aí? Beleza, vou ali e volto para acabar explicando isso aqui. Aquele abraço.